Olá, hoje nós vamos falar sobre roncos e síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a partir de agora a gente vai falar da síndrome da apneia obstrutiva do sono como simplesmente SAOS, é a abreviatura. Então a gente sabe que o paciente que ronca, ele acaba atrapalhando a pessoa que dorme ao lado. E o paciente que tem apneia acaba sendo prejudicial para si mesmo, ainda que a longo prazo. Vamos relembrar um pouquinho da história para a gente poder depois descrever um pouco mais sobre a SAOS. Shine, em 1818, foi o primeiro a descrever sobre distúrbios respiratórios do sono, e o Stokes, em 1854. Então, Shine-Stokes, aquele da respiração que todo mundo conhece, a respiração de Shine-Stokes, todos os dois foram estudantes, dos distúrbios respiratórios do sono, só que Shine foi o primeiro. Em 1835, Sir William Osler descreve a síndrome do paciente pickwickiano, onde o paciente tem obesidade e sonolência. Pickwick era um personagem de Charles Dickens, um escritor inglês, e uma obra bastante conhecida na época, que era um personagem que era obeso e apresentava sonolência. Já em 1967, o grupo de Bolonha faz a primeira conferência sobre o sono. Em 1969, acontece a primeira traqueostomia para tratamento do Pickwick em coma, de um paciente pickwickiano em coma. E já em 1981, Fujita aperfeiçoa a úvulo-palato-faringoplastia. Em 1993, Terry Young, da Universidade de Wisconsin, faz um trabalho epidemiológico de peso com 602 funcionários públicos. E no início desse século, a formação do Departamento do Sono é feita pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E já em 2011 foi criada a área de atuação em medicina do sono, onde quem pode participar são apenas 4 especialidades: os neurologistas, o otorrinolaringologistas, os pneumologistas e os psiquiatras. Então, a definição da síndrome da apneia do sono, ou a definição da apneia, é que é um distúrbio respiratório do sono caracterizado por episódios recorrentes de obstrução total ou parcial da via aérea superior durante o sono, que podem levar a hipoxemia intermitente, hipercapnia transitória e despertares frequentes, associado a sinais e ou sintomas clínicos. Como fisiopatologia, nós temos múltiplos colapsos e ou estreitamento da via aérea superior durante o sono. A apneia obstrutiva é caracterizada quando há uma parada do fluxo aéreo por 10 segundos ou mais. A hipopneia é apenas uma redução do fluxo e ela é de causa multifatorial. Então, aqui nessa figura, nós temos primeiro o paciente normal, onde a via aérea está livre, o paciente com ronco, onde tem uma via aérea parcialmente obstruída, e no paciente apneico, ou um paciente com apneia, uma via aérea totalmente obstruída. Aqui nessa outra figura a gente vê um pouquinho melhor que a via aérea está todinha bloqueada, totalmente bloqueada, então não há uma passagem aérea nem pela orofaringe e nem pela porção nasal. Tá? Então, com isso, vai causar uma apneia. Aqui mais uma vez, então a gente vê parcialmente obstruído, sendo um paciente que ronca, e totalmente obstruído, sendo um paciente que tem apneia. Como fatores de risco, a gente tem a obesidade, o gênero masculino, o envelhecimento, as anormalidades crâniofaciais, as anormalidades endócrinas, o hipotiroidismo, a acromegalia e história familiar. A obesidade ela está presente em aproximadamente 70% dos pacientes apneicos e ela é um fator de risco reversível para a SAOS, ou seja, ela pode ser revertida. Se o paciente tiver uma perda grande de peso, ele pode ter uma boa diminuição dessa apneia. E em obesos mórbidos, a prevalência pode chegar a 80% no gênero masculino e 50% no gênero feminino, respectivamente. Então, ela é mais frequente na população geral de meia idade, ela acontece mais cerca de 4% nos homens e 2% nas mulheres, até que se chegue à menopausa. Quando a mulher chega na menopausa, essa porcentagem quase que se iguala.
como a gente ainda pode ter como os fatores, né, depósito de tecido gorduroso na faringe, uma hipertrofia amidaliana ou adenoidiana, a gente pode ter alterações crâniofaciais e idade. Idade, a gente já viu que quanto mais idoso o paciente, maior a tendência de ser um paciente roncador, de ter apneia. A deposição de tecido gorduroso na faringe também faz com que há uma obstrução maior, né, do ar até a traqueia, então tem mais. E alterações crâniofaciais, a gente começa a ver que os pacientes que têm essas alterações crâniofaciais, são pacientes respiradores bucais, ou têm uma retrognatia, também tem mais predisposição a ser apneico. Vamos falar um pouquinho com relação à hipertrofia de amígdalas e adenoides. Aqui a gente vê nessa figura uma hipertrofia muito grande das amígdalas, né? Um paciente com uma hipertrofia de amígdalas grandes, e a gente vê aqui, né, que o palato desse paciente é ogival. Então, provavelmente esse é um paciente que tem uma hipertrofia de amígdalas e adenoides. A gente sabe que qualquer apneia em criança é patológica, e a principal causa da apneia em criança é a hipertrofia de amígdalas e vegetações adenoides. Nesse caso, o tratamento de escolha é cirúrgico e, na maioria das vezes, resolve o problema da síndrome da apneia obstrutiva do sono na criança. Agora, em adulto, são coisas totalmente diferentes. Então, a gente tem uma classificação da SALS segundo Fujita. Fujita é um otorrinolaringologista brasileiro que trabalha em São Paulo. Ele fez uma classificação que é assim: a tipo 1 é quando a pessoa tem um estreitamento ou um colapso retropalatal. A tipo 2, quando ele tem um colapso retropalatal e retrolingual. E a tipo 3, ele tem um estreitamento ou colapso retrolingual. Vocês viram naquelas figuras anteriores esse estreitamento. Então, a gente diz que quando a pessoa dorme, né, tem um relaxamento da língua, né? E no que a pessoa tem esse relaxamento da língua, a língua cairia um pouco, né? Ela iria um pouquinho mais para trás e obstruiria a passagem da coluna aérea. Tá? E a gente pode ter esse estreitamento retropalatal ali na porção posterior da faringe, naquela porção perto da úvula, palato mole, que muitas vezes há um colabamento e aí também causa a apneia. Sendo que o paciente tem essa obstrução, ele vai ter um quadro clínico, onde o ronco é a queixa principal. Então, a principal queixa do paciente que tem apneia é o ronco. E, na maioria das vezes, ele vem ao consultório ou ambulatório de otorrino com essa queixa. Ele não vem, doutor, eu estou com apneia. Ele fala, doutor, eu estou com um ronco e a minha esposa ou o meu esposo está se queixando disso e não consegue dormir direito. Quando a gente aprofunda mais um pouco na anamnese, a gente vai ver que ele tem uma fragmentação do sono, ou seja, ele tem despertares frequentes, ele acorda várias vezes durante a noite, ainda que ele não tenha consciência total desses despertares. Ele pode ter alterações decorrentes da dessaturação sanguínea de O2, ele vai ter uma sonolência diurna excessiva, e isso vai levar a uma personalidade depressiva. Essa sonolência diurna excessiva, quando a gente vai perguntando, ele vai dizendo o seguinte, doutor, eu durmo no ônibus, se eu for ao cinema eu durmo, se eu estiver parado, sentado em qualquer lugar eu durmo, onde eu encostar eu durmo. Então, ele tem vários cochilos durante o dia, por conta desse sono não reparador que ele teve à noite. Com isso, ele também vai começar a ter alterações de memória, dificuldade de concentração, ele vai se queixar de uma cefaleia matinal, um cansaço exagerado, ele fala, eu dormi uma boa a noite toda, mas eu estou cansado. Na verdade, ele dormiu, mas ele não teve um sono de boa qualidade. Então, esse paciente começa a ficar irritado, ele começa a ter mau humor, ele pode ter engasgos durante o sono, ele pode ter um aumento do peso e ele pode ter uma sudorese intensa durante o sono. Nesse quadro, a gente observa os sinais e sintomas mais comuns, separados por sintomas diurnos e sintomas noturnos. Aqui no primeiro, sintomas noturnos. Então, o paciente pode queixar, né, pode alegar um ronco ressuscitativo ou um ronco ressuscitatório. É quando o paciente diz que ele está dormindo, está roncando, de repente ele para de respirar e ele dá uma respirada funda, né, como se estivesse às vezes até engasgando,
né, respira fundo e aí ele volta a dormir, ele volta a roncar e ele volta a ter novas paradas. Ele pode, então, ter pausas respiratórias no sono testemunhadas pelo companheiro ou pela companheira. Ele pode ter episódios de sufocação, né, que ele não sabe bem se é sufocamento, se é engasgo, ele fica meio confuso. Ele tem os despertares frequentes, ele pode ter noctúria ou nictúria, né, que ele acorda várias vezes para urinar. Ele pode ter uma sudorese excessiva, pode ter pesadelos, pode ter insônia, pode ter pirose, regurgitação, pode ter engasgos. Esses sintomas de engasgos, da ressuscitação, da regurgitação, eles se confundem um pouco. Então a gente tem que pesquisar muito bem isso. Como sintomas diurnos, ele vai ter principalmente a sonolência excessiva. Ele vai ter um sono não reparador, ele pode se queixar de uma cefaleia matutina, principalmente, alterações no humor, esse paciente começa a ficar mal-humorado, a família começa a se queixar que ele é muito mal-humorado. Ele vai ter uma dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dificuldade de aprendizagem, ele pode ter uma diminuição da libido e ele pode se sentir fadigado. Esse paciente ele vai ter um risco aumentado para hipertensão arterial, para arritmia cardíaca noturna, para ter hipertensão pulmonar, para insuficiência cardíaca, para infarto agudo do miocárdio, para acidente vascular encefálico, para acidentes automobilísticos. Já está comprovado que o paciente com síndrome da apneia do sono, ele pode ter tanto quanto o paciente alcoolizado, acidentes automobilísticos. Tá? Há uma predisposição bastante grande para isso e a medicina do tráfego tem estudado bastante isso. Então, nos pacientes que são motoristas profissionais, em muitos lugares são feitos outros exames complementares para comprovar que esse paciente não tem apneia e não colocar em risco a vida das outras pessoas, né? Como é feito o diagnóstico? Primeiramente, pela anamnese, como a gente já colocou, né? Então, tudo isso que a gente falou é importante que a gente pesquise bem. E o padrão ouro, né, da SAUS é a polissonografia. A polissonografia ela é um registro assistido durante uma noite de sono, o ideal é que seja durante toda a noite de sono, com avaliação de parâmetros como eletroencefalograma, hemiograma, fluxo aéreo, esforço respiratório, eletrocardiograma, oximetria. E a gente vai caracterizar a gravidade da doença como? A gente sabe que até 4 eventos por hora é considerado normal no adulto. Quando o paciente tem de 5 a 15 eventos por hora, né, é uma apneia leve. De 15 a 30 por hora, uma apneia moderada. E acima de 30, uma apneia acentuada. Na avaliação e no exame físico, o que a gente vai olhar? A gente vai fazer uma rinoscopia, a gente vai ver se esse paciente tem um desvio de septo, se esse paciente tem uma hipertrofia de cornetos, e a gente precisa tratar isso tudo também para melhorar um pouquinho a qualidade de vida do doente. A gente vai fazer uma orofaringoscopia, né? A gente vai ver a oclusão dentária, posição e tamanho da língua, tamanho das tonsilas, a gente vai ver se o paciente tem pescoço curto, se ele tem pescoço largo, se ele tem um acúmulo de tecido gorduroso. A gente vai ver o peso, a altura, circunferência cervical, que é um fator preditivo extremamente importante. Por quê? A gente sabe que os pacientes do gênero masculino com uma circunferência cervical maior do que 42 centímetros e mulher com circunferência cervical acima de 38 centímetros tem maior predisposição a ter a síndrome da apneia obstrutiva do sono. A gente tem que avaliar também a pressão arterial e tem que fazer uma boa avaliação facial da via aérea superior, incluindo a mandíbula, a maxila, o pescoço, a circunferência cervical, como eu falei, a oclusão dentária, se ele tem palato ogival, se ele tem aumento do volume da língua, se ele tem aumento das tonsilas palatinas, o aspecto dos pilares, se esses pilares são espessos, se eles são flácidos, se o palato mole é alongado e a úvula também. Para a gente classificar, a gente usa a classificação de Malampati modificada e na classe 1 a gente visualiza toda a parede posterior da orofaringe, inclusive o polo inferior das tonsilas palatinas. Na classe 2, a gente visualiza parte da parede posterior da orofaringe. Na 3, a gente visualiza apenas a inserção da úvula e o palato mole
e não consegue evidenciar a parede posterior. E numa Lampate classe 4, visualiza apenas parte do palato mole e o palato duro. Aí a gente vai fazer a graduação das tonsilas palatinas. Então a tonsila de grau 1 é aquela pequena, né, que não ultrapassa a linha dos pilares. A de grau 2 ela ultrapassa a linha dos pilares. A de grau 3 ela ultrapassa 2/3, né, da porção para visualizar a parede posterior da faringe. E a tonsila de grau 4 ela é muito grande, ela quase encosta uma na outra ou se encosta realmente. Com isso tudo, quais são as principais alterações anatômicas do paciente com SALSO? Então, o contorno, o perfil facial, né, tem um hipodesenvolvimento dos terços médio e inferior da face, é aquele paciente que tem um rosto mais afilado, né? A classificação de Mallampati modificada, né, a gente usa para ver a posição da língua com relação ao palato mole. Ele pode ter palato ogival e ou mordida cruzada, né, um estreitamento da maxila. E ele vai ter uma classificação da mordida, a gente vai ver se ele tem oclusão dentária. A gente vai ver se ele tem a impressão dos dentes na língua, que sugere a macroglossia ou pseudomacroglossia, o palato web, os pilares tonsilares medianizados e volumosos, tá? E flácidos. A gente vai ver se ele tem hipertrofia da tonsila palatina, e a gente vai ver o palato mole, então, se ele é posterior, se ele é espesso, se ele é alongado, e a úvula também, se ela é alongada ou espessa. A polissonografia, que eu falei para vocês que é o padrão ouro, né, no caso da síndrome da apneia obstrutiva do sono, é a realizada de preferência a noite inteira, né? Então, o ideal é que tenha pelo menos 6 horas, né, com monitorização. Então, vai ter um eletroencefalograma, um eletrooculograma direito e esquerdo, um eletromiograma, de região mentoniana, de membros inferiores. A gente vai ver o fluxo aéreo nasal e oral através do termistor. A gente vai colocar um transdutor de pressão para ver a pressão nasal. A gente vai observar o movimento torácico e abdominal por meio de cintas, o eletrocardiograma, a oximetria digital, o registro do ronco com o microfone traqueal e o registro da posição corporal através de uma cinta. Aqui só figuras para ilustrar como é feita uma polissonografia, né? Os fios são todos ligados a um cabedal, né? E o paciente fica todo monitorado, né, durante a noite toda, e numa sala ao lado o técnico vai monitorar esse paciente e a qualquer movimento que esse paciente faça ou qualquer fio que se desligue, há um alarme e o técnico vem observar. Aqui são apenas registros de polissonografia, só para vocês terem uma ideia de como é. Então a gente faz eletroencefalograma, né? A gente faz eletrooculograma, a gente faz eletromiograma, e nisso a gente vai verificar, né, no eletromiograma se o paciente tem aquela movimentação, se ele, né, ou se ele range os dentes, como dizemos, se ele tem bruxismo, tudo isso é feito pelo eletromiograma. No eletrooculograma, a gente vai ver em que fase do sono que ele está e se ele tem aqueles movimentos rápidos dos olhos. Então aqui, só para vocês também terem uma ideia, é o que a gente chama de época. São 30 segundos de polissonografia para demonstrar uma apneia obstrutiva, tá vendo? Sem movimentos torácicos, movimentos abdominais presentes, um fluxo aéreo sendo feito. E nessa próxima, a gente vê bem, ó, o fluxo aéreo interrompido, né? Caracterizando uma apneia obstrutiva. Outros exames que podem ser feitos são a monitorização cardiorrespiratória, a polissonografia do tipo split night. A polissonografia do tipo split night, ela não é o ideal, mas ela pode resolver muitos fatores para a gente. Como é que ela é feita? A tipo split night, ela é feita metade da noite como uma polissonografia comum, e a outra metade com o paciente fazendo uso de CPAP, que a gente já vai falar também mais um pouquinho sobre o CPAP. Nesses pacientes que a gente faz split night, ou são pacientes que já fizeram outras polissonografias anteriores, ou que já são usuários de CPAP, que a gente precisa regular novamente isso, ou são pacientes que têm uma dificuldade muito grande de acesso às polissonografias. Outros exames ainda podem incluir a oximetria noturna,
E nos pacientes que trabalham estritamente à noite, a gente pode fazer uma polissonografia diurna. Ainda como exames complementares, a gente pode fazer uma fibronasofaringolaringoscopia com a manobra de Miller, a gente pode fazer uma tomografia, a gente pode fazer uma ressonância magnética e uma cefalometria. Porque a fibronasofaringoscopia com manobra de Miller foi descrita em 1983. É quando o paciente realiza um esforço inspiratório forçado, com boca e nariz ocluídos, e o examinador, que está com o fibronasofaringoscópio colocado na região retrolingual, observa o estreitamento látero-lateral e antero-posterior das paredes da faringe. Ele repete a manobra com o aparelho na região retropalatal e vai observar se, nesses casos, há um colabamento da parede posterior, né? E aí podendo dizer alguma coisa a mais sobre a apneia. Não que seja um exame extremamente objetivo, mas tem alguns indicadores. Bom, ainda para a gente fazer o diagnóstico, existem alguns critérios clínicos e polissonográficos. Então, primeiro, a sonolência diurna excessiva, inexplicável por outras causas ou 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas, não explicados por outras condições: asfixia ou respiração difícil durante o sono não restaurador, fadiga diurna e dificuldade de concentração. E a monitorização durante a noite inteira, demonstrando 5 ou mais eventos respiratórios obstrutivos por hora de sono. Então, a apneia do sono obstrutiva do adulto, existem alguns outros critérios que também podem ser utilizados. É um somatório de critérios A, B e D ou C e D. Então, onde o paciente tem que ter no mínimo uma queixa de episódios de sono não intencionais durante a vigília, sono não reparador, fadiga, insônia, acordar com pausas respiratórias, o companheiro relatar ronco alto e pausas respiratórias no sono. Ele pode ter uma polissonografia onde ocorram 5 ou mais eventos respiratórios detectáveis, evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. Ele pode ter uma polissonografia com 15 ou mais eventos respiratórios detectáveis, né? E evidência de esforço respiratório durante todo ou parte de cada evento. E como letra D, o distúrbio não pode ser mais bem explicado por outros distúrbios do sono, ou doenças médicas ou neurológicas, ou uso de medicações, ou distúrbio por uso de substâncias. A gente tem ainda um outro aliado, né, na anamnese, que é a escala de sonolência de Epworth. Né? Nessa escala, a gente pergunta ao paciente, ou ele responde, a gente dá um papel para ele responder isso. Qual a possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações? São apresentadas várias situações, como sentado e lendo, vendo televisão, como passageiro de carro, deitado, né? Refeição sem álcool. Né? Isso tudo, ele vai ver qual é a chance de cochilar. Até 0, nenhuma chance, 1, pequena chance, 2, moderada chance de cochilar, e o 3, uma alta chance de cochilar. Quando ele tem 10 ou mais pontos, ele tem uma sonolência excessiva que deve ser investigada. Então, como a gente já falou antes, a classificação é uma apneia leve, é quando tem um IAH. O que é isso? É um índice de apneia por hora, maior do que 5 e menor do que 15. Quando ela é moderada, ela é entre 15 e 30. E quando ela é grave, ela tem um IAH maior do que 30 por hora, tá? Então, como consequência da síndrome da apneia do sono, a gente pode ter alterações neuroendócrinas. E isso levaria a uma resistência à insulina e intolerância à glicose. A gente tem fatores humorais adipocíticos, né, alterados, como a leptina e a adiponectina. A gente vai ter uma hiperatividade autonômica e desregulação do eixo hipófise adrenal. E pode ter associações com endocrinopatias. A gente pode ter alterações neurocognitivas, como a gente já conversou antes, sobre a memória, atenção, funções executivas, né, a capacidade de completar tarefas, irritabilidade, labilidade emocional, impulsividade, perda de motivação, depressão. A gente pode ter alterações cardiovasculares pelos 3 mecanismos, né, de asfixia recorrente com hipóxia intermitente, com retenção de CO2,
microdespertares, pressão intratorácica negativa pelo esforço respiratório aumentado em função da obstrução da via aérea superior. A gente pode ter atividade simpática aumentada, alterações na função endotelial e sinais precoces de aterosclerose, hipertensão arterial sistêmica, como a gente já conversou, acidente do risco de morte súbita noturna e distúrbios sexuais, como a diminuição da libido e impotência sexual. Ainda para a gente fazer um tratamento, a gente pode propor ao nosso paciente que ele tenha uma higiene do sono. O que é isso? Isso são dicas, né, que o paciente pode seguir para ele manter um sono de melhor qualidade. Então está aqui, manter um horário regular para adormecer e acordar, ir para a cama somente na hora de dormir, evitar ler, falar no telefone ou comer na cama, deixar um ambiente bastante agradável, escuro, silencioso, com colchão adequado, travesseiro adequado, fugir de café e outros estimulantes, além de cigarro, evitar ficar pensando ou resolvendo os problemas na hora de dormir. O ideal é que ele vá deitar apenas na hora que ele está com sono, né? Evitar bebida alcoólica, né? Que ele tem um falso efeito relaxante. Evitar exercício físico na hora próxima de dormir, né? Evitar dormir com o estômago muito cheio, fazer atividades relaxantes após essa última refeição, evitar assistir televisão no quarto, evitar mexer em computador no quarto, porque são coisas que podem estimular e deixar a pessoa mais alerta ainda. Ainda como higiene do sono, né, a gente faz algumas medidas, né, algumas recomendações, medidas comportamentais para o paciente com SALS. Então, perder peso, né, se ele for obeso, evitar álcool e medicamento tipo hipnóticos ou relaxantes antes de dormir, evitar decúbito dorsal, já é comprovado que o paciente em decúbito dorsal ele vai roncar mais, ele vai ter mais apneia, então de preferência dormir em decúbito lateral. Evitar refeições pesadas antes de dormir, levantar a cabeceira da cama para diminuir a possibilidade de refluxo, tratar problemas alérgicos e outros das vias respiratórias que facilitem ele respirar um pouco melhor, e tratar doenças endócrinas. Como tratamento farmacológico, apenas reposição hormonal no paciente que tem acromegalia ou hipotiroidismo e na menopausa os hormônios femininos. Não existe um tratamento específico para SAL, um tratamento farmacológico. Tem resultados controversos, não tem evidências clínicas, ou seja, por enquanto não existe tratamento farmacológico específico para SALS. O CPAP, né, que é o aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas, ele é a primeira escolha. Então, o CPAP é um aparelho que gera e direciona um fluxo contínuo de ar, né, por meio de um tubo flexível para uma máscara nasal que é firmemente aderida à face do paciente. Quando a pressão positiva passa pelas narinas, ocorre a dilatação de todo o trajeto da via aérea superior. Aqui está um aparelho de CPAP, né, ligado a um paciente com uma máscara que deve ser confortável. Essa máscara pode ser nasal ou pode ser nasal e oral. Depende da escolha do paciente, depende das condições físicas dessas vias aéreas. Aqui uma máscara. Existem ainda os tratamentos, né, com os aparelhos intraorais. Os aparelhos intraorais são utilizados nas SALs leves, tá? Nas moderadas e graves ele não tem uma boa resposta. Então são de dois aparelhos, o aparelho de avanço mandibular e os dispositivos de retenção lingual, né, que são indicados principalmente para o tratamento do ronco primário, mas ele tem uma menor adesão e menor eficácia. Aqui ilustrações dos aparelhos intraorais que o paciente coloca na boca na hora de dormir, e esse aparelho ou faz o avanço intraoral ou ele faz a retenção da língua, evitando que a língua se relaxe muito. Mais uma vez. Existe um tratamento cirúrgico. E qual é o objetivo desse tratamento cirúrgico? É a modificação dos tecidos moles da faringe, ou seja, o palato, as amígdalas, os pilares amidalianos e a base da língua, e daqueles que abordam o esqueleto, maxila, mandíbula e ocioide. Não existe um procedimento específico que possa resolver todas as necessidades do indivíduo. Existe uma combinação de cirurgias que pode ser a melhor forma de tratamento.
Mas a gente sabe que o tratamento cirúrgico, né, a úvulo-palato-faringoplastia, que foi a primeira técnica cirúrgica para o tratamento da SALS, ela tem limitações. Então ela trata somente da obstrução da via aérea superior em nível retropalatal. Então não é todo paciente que ronca que ele é um candidato a úvulo-palato-faringoplastia. Ela tem que ser muito bem indicada, né, de acordo com a classificação de Mallampati, de acordo com a classificação das amígdalas. Então a gente tem que ver quanto que esse espaço que vai ser aberto vai beneficiar o paciente. Como toda cirurgia, existem complicações, né, que são frequentes, a insuficiência velofaríngea, e hoje em dia são utilizadas técnicas conservadoras, poupando a linha média do palato mole. Isso é feito geralmente um combinado de cirurgias. Aqui, para a gente ilustrar, uma úvulo-palato-faringoplastia, onde aqui também foi retirada, além do palato, né, a amígdala, uma porção do palato, e aqui foi retirada toda a úvula. Nessa outra, a gente vê, né, que a úvula foi extraída, mas muitas vezes é deixado um pedacinho ou feito uma neo-úvula só para esteticamente ficar melhor. Então, aqui a gente vê as técnicas cirúrgicas, né, retirando as amígdalas, retirando uma parte do pilar, a úvula, né, e fazendo um afastamento lateral para garantir um pouquinho mais de espaço. Como tratamento cirúrgico, ainda tem a macroglossia, né, que foi tentada, mas elas não são usadas com frequência porque elas não tiveram um bom resultado. Tá? Ela foi feita com cirurgia aberta ou a laser, ela foi uma tentativa, mas, como eu falei, não tiveram bons resultados. Então, elas não são utilizadas com frequência. Existe a cirurgia ortognática do avanço maxilomandibular, né, que é feita pelos cirurgiões bucomaxilo, né, e possibilitaria uma anteriorização mais eficiente do palato e da base da língua. E eles relatam que cerca de 95 a 100% dos indivíduos tiveram sucesso no tratamento com a utilização dessa técnica mostrada aqui adiante. Então, a gente vê que é feito um avanço, né, da mandíbula, da maxila, e aí, ou seja, isso geraria um espaço maior na porção posterior. A traqueostomia ela pode ser necessária na falha dos procedimentos cirúrgicos e no uso do CPAP, nos pacientes com SALS grave, com complicações clínicas importantes. A radiofrequência ela tem sido utilizada, né, no tratamento do ronco, né, mas ela não tem uma eficácia conhecida no tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aqui, para completar, a bibliografia para vocês poderem consultar.